Infelizmente é assim que gira. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, no versículo 11, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Tem uma vírgula na minha Bíblia e na sua também tem. Deus ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer na morte daquelas pessoas que vivem praticando tudo que não agrada a ele. Antes ele quer que esses tipos de pessoas se convertam aos pés dele e venham viver na santidade com ele. Aleluia. O que não é difícil, não é difícil. Agora veja bem, irmãos, o tempo passa e a gente não pensa: o que será de mim após a morte? A morte escolhe idade? Não. A morte ela leva a criança recém-nascida, leva a criança de 2 anos, leva de 15, de 20, de 30, ela não escolhe horário. Tem pessoa que vive 90 anos, outro morre aos 15. Tem pessoa que vive 100 e poucos anos, vi um homem aí de 130 anos outro dia na televisão, e tem uns aí que morrem com 15, 18, com 20, principalmente aqueles que partem para a marginalidade. O jovem que entra na marginalidade cedo, a carreira dele é curta, ele vai morrer cedo. Teve amigos meus que entrou na marginalidade com 15 anos. O que sobreviveu aos 18 anos, vive numa cadeira de roda até hoje. Foi roubar, roubou um, roubou outro, roubou um. Quando um dia ele foi roubar, quando ele virou as costas, o cara tirou o revólver da gaveta e atirou nas costas dele. Envelheceu numa cadeira de roda. Com 18 anos já estava numa cadeira de roda. Nunca mais roubou. Quer dizer, parou por ali a vida dele. Parou por ali. Agora veja bem. Aqui diz assim no versículo 12: tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo, certamente viverá, e ele, confiando na tua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória toda a sua justiça. Você pode ser crente 20 anos, você pode ser crente 40 anos, no dia que você desviar dos caminhos do Senhor, tudo que você fez para Deus é apagado. Deus não vai ter em memória, porque você abandonou Deus no meio do caminho e voltou para o seu pecado do mundo. É verdade. E vai morrer naquele pecado. Porque o crente torto, quando ele cai, é muito raro ele ter força espiritual para voltar para o caminho do Senhor. A verdade é essa, irmãos, a verdade é essa. Já vou entregar agora, irmãos. E diz assim a palavra do Senhor, ainda no 13: quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na sua justiça. Quando se fala justiça aqui, é o tempo que ele serviu a Deus. Aí de repente ele pratica iniquidade. Ó, tá cheio de crente caloteiro, tá cheio de crente adúltero, tá cheio de crente fornicário, tá cheio de crente mentiroso. A partir do momento que ele deixa de praticar a justiça de Deus, a partir do momento que ele deixa de ouvir a palavra de Deus e começa a mentir, começa a ser caloteiro, começa a explorar o próximo, todo aquele tempo que ele viveu na presença de Deus não significa nada. Aleluia, glória a Deus. Deus apaga aquilo ali no memorial. Ele vai ser julgado pelo dia presente, como ele estava na presença do Senhor. A verdade é essa, irmãos. Agora eu termino. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás,
E se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, veja bem, você é ladrão, você roubou, você está roubando o salário do pai de família, você está roubando o objeto da sua casa para trocar em droga. Mas no dia que você levantar a mão, aceitou Jesus como seu único salvador, que não existe outro, ou você é salvo por Jesus ou você vai ser condenado junto com o diabo. Para Deus não existe meio termo, ou você é 100% dele, 90% ele não quer, 99% ele não quer. Jesus, ele quer você 100%, né? E nunca se esqueçam que Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Você roubou, você deve para a sociedade. Primeiramente você vai preso, você vai em cana, você vai pagar o que você cometeu de errado, para poder ser esquecido dos teus pecados. Enquanto você não pagar na lei o que você deve para o homem, Deus, ele não apaga os seus pecados. Agora, quando você aceita Deus e se converte, a palavra de Deus diz que dos nossos pecados ele não se lembra. Irmão, só para mim terminar também, tem mais uma coisinha para mim pegar para a igreja agora. É rápido. Coloca o livro de vocês em Deuteronômio, é só para me terminar, é rápido, é 1 minuto. Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio está depois de Números, né? Bem no comecinho da Bíblia. Deuteronômio capítulo 21. Porque também, irmãos, existe uma coisa séria. Existe uma coisa séria. Ele perdeu a salvação por quê? Porque ele não educava os seus filhos. A palavra de Deus diz assim, ó, no versículo 18, acharam aí? Deuteronômio 21, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, e não lhes der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. Olha bem o que Deus fazia no Velho Testamento. Deus diz assim no versículo 21, ó, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que ele morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Então, a criança hoje em dia, já de 3, 4, 5, 8, 10 anos, ele já bate de frente com os pais, porque essa geração é perversa. A criança de 10, 11 anos, ele já quer encarar a mãe, quer encarar o pai. A mãe fala, ele já levanta a mãozinha e dá tapa, né? Dá beliscão. E a mãe muitas vezes não corrige. O amor da mãe é muito, muito eterno. A mãe, ela tem um coração que o pai não tem 1% do coração da mãe. O pai, ele bate, o pai, ele expulsa de casa, o pai, ele corta na cinta, mas a mãe não. A coitadinha da mãe, ela gasta a voz dela, ela fica rouca. Meu filho, se seu pai souber que você fez isso, e ela esconde do pai. Às vezes a filha da gente se perde lá fora, né? Em atos pecaminosos. Ela corre primeiro na mãe: mãe, eu aprontei. E a mãe diz: ai, minha filha, como é que eu vou falar com seu pai? Quando seu pai ver essa barriga crescer, ai meu Deus do céu. Vocês estão entendendo, irmão? Então a mãe, de tão carinhosa que ela é com o filho, ela põe o filho a perder. Vocês podem prestar atenção: a mãe, ela cria os filhos e depois ela cria os netos. Toda a família que você olha, quem cria os netos é a mãe. Meu Deus do céu, o que é isso? Não é verdade? Mateus pariu, Mateus balança.
foi bonitinha para arrumar filho, vai cuidar do seu filho, minha filha. Meu filho, você foi bonitinho para engravidar a filha do vizinho, vai trabalhar e vai sustentar agora. Porque a lei hoje em dia é assim, ó. Se um jovem desse engravidar uma moça e a moça colocar na justiça e ele não trabalhar, quem vai dar a pensão é a mãe dele. É, irmã, dentro da lei é isso. O filho da minha irmã, ele ficou um tempão sem trabalhar e ela tinha que dar pensão todo mês para a polícia não prender ele. Não, vocês veem que a lei é louca. O filho da gente apronta e a gente tem que dar a pensão. Se você não der pensão, ele vai em cana. Então, quer dizer, a lei do homem é uma coisa muito injusta. Um cavalão de 25 anos, 28 anos, engravidar uma moça e depois eu ter que dar pensão. Não, meu filho, tu vai preso que é para tu aprender não mais aprontar com a filha do vizinho. Tem que ser assim. Porque se o meu filho aprontar uma hoje, eu sustento, eu dou a pensão, amanhã ele apronta outra, eu levo para dentro de casa. Pô, o cara vai envelhecer fazendo isso, né? Eu quero que a minha filha casa virgem. Agora o meu filho pode ir para farra? Não. Pela lei de Deus, meu filho também tem que casar virgem. Pela lei de Deus, porque a lei de Deus é pura. O jovem só pode conhecer o sexo após o casamento. Essa lei não é só para a mulher, é para os homens também. Na presença de Deus é isso. Na presença de Deus é isso. E normalmente o machismo do homem, não, meu filho, com 14 anos você pode sair por aí catando. Vai sair catando, vai pegar uma AIDS, vai pegar um montão de doença contagiosa aí, tá bom demais. Não é verdade? Então é por isso que eu quero deixar para vocês o seguinte: a criança, ela tem que aprender a ter respeito pelos pais até a velhice, até a morte. Tem filhos hoje em dia com 18, 20 anos, se o pai falar demais, ele manda o pai para aquele lugar, manda a mãe para aquele, até agride, né? Até agride. Eu conheço o caso de pais que ele era obrigado a sair com um pedaço de pau para encarar o filho. Era o pai com um pedaço de pau e o filho com outro, e porrada vai, brigando como se fossem dois estranhos. Então, veja bem, infelizmente está assim. Dá medo você chamar a atenção de um filho viciado, que ele pode entrar no seu quarto à noite e te matar, igual tem matado aí muitos pais aí. A gente não vê os casos aí, viciado matou a avó, matou o outro, matou, né? Coisa do cão. Então não, se você repreender seu filho desde pequenininho, ele vai ter respeito por você a vida toda. No dia que ele pegar a maioridade e não respeitou, ó meu filho, a serventia da rua é essa aqui, ó. Vai-se embora, arruma suas trouxinhas, vai viver sozinho. Eu não aguento quando eu vejo um pai sustentando um filho de 30, 35 anos, 40 anos. Eu não aguento quando eu vejo um pai que o filho é vagabundo, é viciado em droga, e o pai e a mãe ficam levando cesta básica, sabe, irmão? Isso aí faz o cara se acomodar mais ainda. Deixa ele sentir a necessidade de um trabalho. Eu tenho um caso na minha família, vou só contar para mim terminar aqui.